Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais conhecidas e, vamos combinar, mais intensas de todos os tempos, o Grande Dilúvio, lá em Gênesis capítulo 7. Mas isso é muito mais do que só uma história de destruição. A gente vai tentar entender por que uma pessoa foi escolhida, o que rolou de verdade dentro daquela arca e se tudo isso foi um ponto final ou, quem sabe, um baita recomeço. É aqui que tudo começa, com essa frase. Pensa só, no meio de uma geração inteira, uma única pessoa, Noé, se destaca. Mas por quê? Por que ele? O texto já dá a pista logo de cara, a justiça dele. É essa qualidade que vai ser o estopim de toda essa saga. Então vamos para a primeira parte da nossa análise, a ordem divina. E não era algo simples, tipo, constrói um barco, não! Era um plano de salvação super detalhado, cheio de condições bem específicas que, revelam muita coisa sobre a história. Mas afinal, o que significava ser justo naquele contexto? Basicamente, o texto aponta para alguém correto, íntegro e principalmente obediente. Veja bem, Noé não foi escolhido por ser o mais poderoso ou o mais rico. Nada disso. Ele foi escolhido por uma qualidade que, pelo visto, era bem mais rara: a integridade e a disposição de seguir o plano, por mais maluco que parecesse. E aqui tem um detalhe cultural super fascinante: a diferença entre animais limpos e não limpos. Isso é como uma janela para o passado, sabe? Nos mostra que, para eles, certos animais eram vistos como puros, próprios para rituais e alimentação. Por isso a ordem 7 pares dos limpos, para garantir não só que a espécie sobrevivesse, mas também para ter animais para as práticas religiosas depois do dilúvio. Já dos outros, 1 par só bastava. E isso deixa bem claro qual era o grande propósito da missão. Não era só salvar o Noé e sua família. O plano era muito, mas muito maior. Era garantir que cada espécie continuasse a existir. Era literalmente criar um reservatório de vida para repovoar o planeta depois que a poeira, ou melhor, a água, baixasse. Bom, com as instruções todas dadas, a gente entra na segunda fase, a Arca da Sobrevivência. A construção está pronta, os preparativos acabaram e agora começa a contagem regressiva para o embarque. É aquele momento em que todos os escolhidos, pessoas e animais, se juntam para uma jornada que vai mudar o mundo para sempre. E só para a gente ter uma noção da escala épica, quase mítica, dessa história, o texto faz questão de mencionar a idade de Noé, 600 anos. Isso não só dá um tom grandioso para a narrativa, como também reforça a importância e a longevidade que esses patriarcas tinham nessas histórias antigas. Essa aqui é a lista de passageiros para o fim do mundo. A estrutura familiar é bem clara, né? Bem patriarcal. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas deles. E claro, esse zoológico flutuante inacreditável, todo separado e organizado para garantir o futuro da vida na Terra. Olha, essa é uma das frases mais curtas e ao mesmo tempo mais fortes do capítulo inteiro. Deus fechando a porta por fora. Isso tem um significado duplo. Primeiro, é a proteção final para quem está dentro. E segundo, é a separação definitiva do mundo que ia ser destruído. A partir daquele momento, não tinha mais volta. E então, a tempestade vem. E não é uma chuva qualquer, não. O jeito que o texto descreve é como se o mundo estivesse sendo desfeito, como se a própria criação estivesse sendo revertida, com as fontes do abismo se rompendo e as comportas do céu se abrindo. Essa cronologia ajuda a gente a entender a dimensão do evento. 7 dias de espera dentro da arca. Depois, 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. E mesmo quando a chuva para, as águas continuam dominando tudo por 150 dias. A escala de tempo é surreal. A gente só pode imaginar um impacto psicológico de ficar confinado por tanto tempo. Essa citação aqui reforça a ideia de que o dilúvio foi total. A linguagem não deixa margem para dúvida. Ela é absoluta. Diz que nem o lugar mais alto do planeta escapou. É a imagem de um mundo inteiro debaixo d'água, completamente redefinido. E aqui, a consequência inevitável. O texto é direto, sem rodeios, é a descrição da extinção em massa de toda a vida terrestre que não conseguiu um lugar na arca. É um momento bem sombrio e devastador na narrativa, não tem como negar. No meio dessa destruição completa, o foco da história muda de repente. Essa frase cria um contraste absurdo. O mundo inteiro foi varrido do mapa, mas a vida persistiu, concentrada ali, naquele único lugar. A solidão e a responsabilidade desse momento são coisas que a gente mal consegue imaginar. Ufa! Depois de passar por uma jornada tão intensa como essa, a pergunta que fica é:
O que a gente pode aprender com tudo isso? Então, para fechar, vamos tentar resumir essa história em 3 grandes lições que ajudam a gente a sacar o significado mais profundo do grande dilúvio. Então, quais são as grandes lições aqui? Bom, a primeira, a retidão importa. A integridade de Noé não é só uma virtude, é uma força de sobrevivência que o salvou. Segunda, o poder da obediência. A sobrevivência dele está ligada diretamente à sua confiança total no plano, seguindo as instruções à risca. E terceira, e talvez a mais importante, essa é uma história sobre recomeçar. A destruição não é o fim da linha, mas sim o que torna possível uma renovação completa do mundo. Isso tudo nos deixa com essa pergunta no ar. O grande dilúvio foi sobre o quê, afinal? Foi um ato de pura destruição, de apagar tudo? Ou foi, na sua essência, um ato de criação, uma reinicialização dolorosa, mas necessária para um novo começo? O texto parece sugerir que talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. E é essa dualidade, essa tensão entre o fim e o recomeço que faz essa história ser tão poderosa e continuar sendo contada até hoje.